Em nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá um brado de vitória. Você crê que essa noite os céus vão se abrir aqui nesse lugar? Já começou ontem e continua aberto no dia de hoje. E esta noite, nesse encerramento, o Senhor vai entregar chaves na sua mão. Chaves de vitória, chaves para você usar, para você ver o céu aberto sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero aqui, antes de ministrar a palavra, agradecer a Deus de todo o meu coração pela vida do querido pastor Hudson Tozetti. Deus abençoe sua vida, pastor presidente deste campo, desta igreja. Muito obrigado, pastor, pelo seu carinho, por sua amizade. Me sinto extremamente honrado de poder estar aqui mais uma vez. Estendo essa gratidão ao pastor Fausto. Pastor Fausto, Deus abençoe a sua vida, por toda a história linda que eu pude acompanhar ontem aqui, contada pelos irmãos. Me senti muito inspirado pelo seu ministério. Muito obrigado. Estendo também a toda a sua família, no nome precioso de Jesus. A todos os pastores desta casa, todos os obreiros dessa casa, eu fico muito feliz de poder servi-los. Os irmãos que tão carinhosamente me tratam aqui, eu me sinto muito honrado. Eu me sinto, irmãos, assim um príncipe, embora eu sei que eu seja um plebeu, mas eu me sinto um príncipe quando eu venho aqui nesta igreja. Eu já peguei um amor e um carinho muito grande por vocês, isso é verdade. E eu tenho dois sentimentos, sentimento de alegria, mas também um sentimento já daquela saudade, que vai ficar, porque amanhã cedo eu retorno para a minha cidade. Mas eu tenho certeza de que o Senhor fará grandes coisas aqui ainda hoje. Quem trouxe a Bíblia, diga aleluia. Aleluia. Mateus 16, versículo 19. Aleluia. Eu quero apenas trazer esse texto como base, por causa desta palavra chaves que eu quero usar aqui essa noite. Mateus 16, versículo 19, que diz assim a palavra do Eterno: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra, olha aí, escute aí, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Quem acredita nessa palavra, diga aleluia. Diga assim comigo: Deus, hoje eu quero as chaves que abrem os céus, e eu recebo hoje isso para a minha vida, porque eu vou viver milagres. Só quem crê nisso dá um brado de glória bem alto aí. Pode tomar seu assento, meu querido, minha querida, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, quantos de nós já ficamos em grandes apuros quando percebemos que perdemos uma chave? Uma perda de uma chave pode trazer grandes prejuízos, grandes atrasos, perturbações, frustrações. Eu já perdi chave de casa, já perdi chave de carro, eu já perdi algumas chaves que eram tão importantes para dar-me acesso àquilo que eu precisava com tanta urgência. Uma pequena chave, ela pode abrir um grande cofre. Cofres também são um instrumento da qual depende de uma chave. A sua casa, para você entrar, precisa de uma chave. Para você ligar o seu carro, você precisa de uma chave, a não ser que seja igual do pastor Rubinho, aí é só apertar o botão. Aleluia, mas a minha é de chave. Então, existem chaves que são extremamente importantes, e quando nós não temos uma chave na mão, nós nos sentimos tanto quanto em apuros, por não ter aquele instrumento pequeno, mas que abrem portas e nos dão acesso àquilo que precisamos.
Nesta noite, nesse encerramento desta festa tão linda, de celebração de 50 anos desta amada igreja, eu quero trazer aqui algumas chaves, que hoje nós vamos pegar, e você vai formar um chaveiro, aleluia, e vai usar quando você precisar ter acesso ao trono de Deus. E eu quero ser bem objetivo e claro, e dizer que uma das chaves tão importantes para a nossa vida, para que o céu se abra sobre a nossa vida, é a chave da adoração. Nós já estamos aqui adorando a Deus, louvando a Deus, aleluia, e talvez você ainda não tenha percebido, mas os céus já estão se abrindo ao nosso favor. Esta noite você veio aqui com a sua família, você que nos assiste pela internet, talvez essa semana seja semana de circunstâncias difíceis, circunstâncias contrárias, e Deus usa as circunstâncias para extrair de nós o melhor louvor. Para que haja um suco de uva, é preciso esmagar a uva. Para que tenha azeite, é preciso amassar as azeitonas. E muitas circunstâncias da nossa vida, elas não vêm com o intuito de nos matar, de nos paralisar, mas de que Deus extraia de nós um louvor que a gente ainda não deu para Ele. Aleluia, uma canção que ainda não brotou do fundo da sua alma. E eu quero dizer para você que toda vez que alguém está em uma circunstância muito difícil, mas escolhe usar essa chave, esta pessoa, ela tem acesso ao sobrenatural. E o louvor e a adoração ainda é uma arma, ainda é uma ferramenta, ainda é uma chave que abre os céus ao nosso favor. Quando nós decidimos, no meio de uma luta, no meio de um problema, no meio de uma circunstância difícil, ao invés de murmurar, nós decidimos louvar, o céu não resiste. E outro dia perguntei para o Senhor: Senhor, mas o Senhor tem tanto anjo aí que te adora, o Senhor tem os 24 anciãos que te adoram, dia e noite sem parar. E a expressão dia e noite é só para que a gente aqui embaixo entenda, porque no céu não existe noite, no céu Deus é a própria luz. Mas os 24 anciãos, Murilo, estão lá 24 horas adorando aquele que é, aquele que tem, aquele que pode e aquele que faz todas as coisas. E os anciãos entendem que mesmo eles sendo os 24 primeiros seres a serem criados por Deus, por isso que eles chamam 24 anciãos, não é pelo fato de serem 24, com todo respeito, pessoas da terceira idade que estão lá tentando, e é difícil, nós vamos chegar nessa data, e na verdade eu já estou chegando já. Antigamente eu fazia assim, era normal, hoje eu faço assim, me dá uma pinçada aqui atrás, fala: Jesus, o que está acontecendo comigo? Mas um 24 ancião não são pessoas que estão lá tentando se curvar, não, são os 24 primeiros anjos a serem criados por Deus. Por isso que Satanás, irmão, tem tanto ódio dos 24 anciãos, que ele usa o número 24 para trazer algo pejorativo no número 24. Quando nós estudávamos na classe, ninguém queria cair no número 24. É verdade ou não é? Ninguém queria. Número 22, 23, o cara ficava torcendo para ele não ser o número 24, senão ele ia escutar até o final do ano um monte de baboseira na orelha dele. E o diabo tem tanto ódio dos 24 anciãos, que usa o número 24 para trazer
algo pejorativo, mas aleluia, os 24 anciãos são os 24 primeiros seres que Deus criou como testemunha da criação. Aqueles anjos estão ali como testemunha da criação, pastor Hudson, porque Deus não faz nada escondido, irmão. Deus não é Deus dessas seitas aí que tudo tem que ser muito bem escondidinho. Não. Deus traz a luz e Ele diz: eu vou criar todas as coisas, mas eu quero ter aqui testemunhas para isso. E quando Ele cria os 24 anciãos, por isso que os 24 anciãos diuturnamente eles lançam suas coroas diante do trono de Deus, dizendo: digno é o Senhor de receber a honra, a glória, o louvor e o poder para todos sempre. Levanta a sua mão e dá um lindo glória para Jesus aí. E o céu se move pela adoração. Agora eu perguntei: Senhor, tantos anjos nos céus que te louvam perfeitamente. Anjo não desafina, anjo não faz falsete, anjo dá o perfeito louvor. Anjo não briga com a esposa antes de vir para a igreja, e chega aqui na igreja tem que manter uma aparência de que está tudo bem. Aleluia. Aleluia ou não aleluia? Eu vou deixar Deus me usar, oh glória. Anjo não discute com o amigo anjo, com o irmão anjo, e depois eles têm que se encontrar na igreja e não pode olhar um para o outro. Não. O louvor deles é puro, o louvor deles é perfeito, o louvor deles é maravilhoso. Mas mesmo assim, Deus se agrada do louvor da sua igreja. E quando uma igreja está passando por uma guerra, um crente está passando por uma luta, o crente está passando por uma adversidade, mas mesmo assim, ele começa a louvar, ele começa a cantar: aleluia, aleluia. E aí os anjos continuam cantando: aleluia. Será que hoje eu podia pregar contigo? Você poderia fazer um fundo musical hoje? Posso, pastor? Aleluia. Eu ia te pedir, fiquei com vergonha, rapaz. Aleluia, aleluia. E lá no céu, pastor Hudson, os anjos estão cantando, mas de repente, os ouvidos de Deus Sabe o que acontece lá em cima? Sabe o que acontece lá em cima? O céu se move em teu favor. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei o que está entristecendo o teu coração, mas eu venho nesta noite a convidar você a louvar esse Deus. Assim como Paulo e Silas, numa prisão, apanhando, com grandes feridas, escolheram o caminho diferente. E ao invés de murmurar, eles escolheram a adorar. Eu quero profetizar que essa semana o céu vai se abrir nessa situação que está difícil para você. Vai vir resposta de Deus essa semana. Essa semana o que está travado vai destravar. Essa semana o que não estava dando certo vai começar a dar certo. Porque você veio hoje aqui para adorar aquele que tem, aquele que pode, aquele que é, aquele que faz nova todas as coisas na nossa vida.
Eu descobri, com licença, eu estou muito à vontade aqui. Eu descobri, irmãos, na Bíblia, que o trono de Deus, eu vou usar essa cadeira apenas como um símbolo, que o trono de Deus, ele, conforme está escrito em Apocalipse e também em Ezequiel, que o trono de Deus, ele não é um trono imóvel. Ele não é um trono imóvel. Lá em Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel teve uma visão do trono de Deus. E no trono de Deus há uma base, aleluia, tão poderosa, de marfim, glória a Deus. E embaixo do trono, pastor, tem rodas. Tem rodas embaixo do trono de Deus, rodas, tanto que quando o Espírito Santo foi retirado da terra, lá em Gênesis 6, para onde que o Espírito Santo foi? A Bíblia diz, Gênesis 6:3, meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. E para onde é que ele foi quando ele saiu da terra? Antes do dilúvio, a Bíblia diz então, aleluia, que ele foi para o meio das rodas. Ezequiel capítulo 1 está escrito, para onde o Espírito ia, as rodas se moviam. Para onde o Espírito ia, as rodas se moviam. Para onde o Espírito ia, as rodas se moviam. E o trono de Deus, esse é o segredo do trono. A chave para você acessar o trono de Deus e trazer, porque eu quero dizer para você, Deus sabe que você não pode ir lá no trono. Deus sabe que você não tem condições ainda de chegar no trono. Mas o que ele faz? Ele estabelece uma lei no mundo espiritual. A lei é o seguinte: eles não podem vir ao trono, mas o trono pode ir até eles. Eles não podem ir ao trono, mas o trono irá até eles. E como é que vai acontecer isso? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Quando a gente começa a cantar, a louvar e adorar, o trono de Deus começa a fazer assim. Aleluia, aleluia. E os anjos estão olhando dizendo, lá vai ele de novo lá, lá vai ele de novo lá, aleluia, vai. Aí daqui a pouco é um crente que está lá na prisão, igual Paulo e Silas, passando por lutas, dificuldades, problemas, adversidades. Mas esse crente decidiu fazer o que Paulo e Silas fizeram, aleluia. Então Deus não resiste um adorador. A Bíblia diz que Deus procura algumas classes de pessoas, e a classe que Ele mais procura na terra são os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Por isso que a música tem um poder extraordinário, e o diabo sabe disso, e usa para o lado das trevas, para o lado dele, para mexer com a emoção das pessoas. Você pode perceber que a música é uma ferramenta, é um instrumento tão poderoso, que tem música que mesmo que a gente já tenha 40, 50, 60 anos, quando toca aquela música que marcou você, junto com aquela música vem lembranças. Você lembra de coisas que você talvez não lembraria se não ouvisse aquela música. É verdade ou não é? Eu me lembro de músicas da minha adolescência que quando eu ouço, eu lembro até a roupa que eu estava vestindo. Falo, meu Deus, mas que coisa! O poder do louvor, o poder da música. A música tem um poder sobrenatural. Mas quando nós usamos essa música, que é a música do céu, que é a música de Deus, que é o louvor dirigido ao Senhor, aleluia, Deus não resiste. Ele vem e quebra as tuas cadeias, e quebra as tuas algemas, e quebra as tuas prisões emocionais, e quebra tuas prisões espirituais, e Ele entra com o favor que Ele quer fazer na tua vida. Quem pode glorificar ao Senhor? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele era tão sabido, irmãos, eita moço sabido, que ele era tão íntimo, que um dos únicos homens do Antigo Testamento
que conseguiu fazer o que ninguém outro conseguiu. Você sabe que depois de Gênesis 6:3, pastor? O senhor sabe disso? Gênesis 6:3, quando o Espírito Santo sai da terra, depois do Espírito Santo ele é derramado apenas com porção. Vinha uma porção sobre os profetas, vinha uma porção sobre o sacerdote e vinha uma porção sobre os reis, as 3 classes que recebiam uma porção do Espírito para capacitá-los para a obra. Mas em Sansão, o Espírito Santo vinha, usava o Sansão batia, pegava os filisteus, pegava os rabos da raposa, amarravam no outro, jogavam para incendiar o campo do adversário. Era uma coisa de doido, mas o Espírito Santo saía. Mas Davi não. O Espírito Santo gostava de ficar com Davi. O Espírito Santo gostava de ficar com Davi, porque o Davi, aleluia, pegava aquela arpinha dele lá no meio do deserto, onde não tinha ninguém, onde não tinha holofote, onde não tinha ninguém para vê-lo, mas Deus estava vendo, e ele pegava aquela sua harpa e dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E lá no meio daquele perigo, no meio dos leões, dos ursos que vinham para arrebatar as ovelhas das mãos do Davi, aleluia, o Davi estava sempre compondo os salmos, os cânticos que ele cantava para Deus. E Davi passou o tempo e ele nunca perdeu essa essência, mas um dia Davi pecou, e você sabe a tragédia que foi o pecado de Davi. Porém, Davi fez uma oração que me faz dizer o que eu disse essa noite, que ele era o único homem no Antigo Testamento que conseguiu segurar o Espírito Santo por mais tempo aqui na terra. Ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. O Senhor pode tirar o trono, o Senhor pode tirar minha coroa, o Senhor pode tirar os meus amigos do meu lado, mas não tire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia! O Espírito de Deus não suporta um adorador, ele não resiste, ele não aguenta. Ele vem, ele consola, ele renova, ele enche, ele restaura a vida deste homem, desta mulher. Talvez você entrou aqui hoje quebrado. Talvez você entrou aqui hoje, você não tinha nem força para chegar aqui. Mas você decidiu chegar. E os céus já estão abertos nesta noite aqui nesse lugar. Eu estou pregando para pessoas que vão ver o sobrenatural acontecer nas suas vidas. E Davi era tão sabido, pastor, que quando Davi construiu a tenda da adoração, porque Davi tinha uma tenda da adoração, não era o tabernáculo, e nem era o templo, que ele não pôde construir o templo. Quem construiu foi Salomão. Davi não realizou coisas, e não pôde realizar algumas coisas na sua vida. Pastor Fausto, tem muita coisa que, por mais que nós trabalhamos para o Senhor, a gente não conseguiu realizar tudo, mas os seus olhos verão o seu filho fazer. Davi disse, Deus falou: Davi, você não vai construir a casa, mas o teu filho vai construir, e o seu prazer vai ser ver a sua descendência sendo poderosa na terra. E quando Davi construiu, Murilo, a tenda da adoração, sabe o que aconteceu? Ele estabeleceu 288 pessoas por dia para louvar a Deus. 1 Crônicas 25:1, o rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos das famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração. Não tinha pregação, era só adorar. Pegou os levitas, os instrumentos musicais, e está escrito aqui, ó, Asaf, Emã e Geduntum. Eles deviam anunciar as mensagens de Deus, acompanhado por músicas de harpas, liras e pratos.
E esta é a lista dos homens escolhidos para o serviço. Versículo 7: os músicos treinados para tocar instrumento e cantar louvores a Deus, o Senhor. Eram então 288 ao todo, para organizar os turnos de serviço. Todos eles tiraram sortes, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os iniciantes. 24 horas de adoração. 24 horas de adoração. Por isso que Davi ganhou tanta batalha. Por isso que a glória de Deus estava sobre o reino de Davi. Por isso que a glória de Deus se manifestava sobre o reinado de Davi. Por isso que a Bíblia diz que por onde Davi passava ele tinha vitória. Por onde Davi chegava ele tinha vitória. Davi era amado por uns, odiado por outros, porque assim é um adorador. Alguns os amam, outros os odeiam, mas não tem problema quem te odeia, porque quando você adora, é o próprio Deus que vai lidar com seus inimigos. Davi adotou, da onde que ele tirou isso? Davi adotou isso do governo, do sistema do governo celestial. Davi entendeu que o céu é um lugar de louvor ininterrupto. Davi entendeu que o céu não fica sem adoração. Seres angelicais adoram e louvam o Senhor também 24 horas, para que a gente entenda dentro do nosso tempo. E Davi tinha essa intimidade tão grande, que quando ele constrói a tenda da adoração, ele traz o sistema da adoração celestial para o seu reinado. Querido, deixa eu te dar uma palavra: não saia amanhã da sua casa sem adorar. Não trabalhe sem adorar. Não feche nenhum negócio sem antes adorar a Deus, falar com Deus, glorificar a Deus, porque Ele vai dirigir os seus passos, Ele vai dirigir a sua vida, Ele vai dirigir os seus caminhos, e você verá a poderosa mão do Senhor. O Salmo 100, versículo 1 diz: aclame ao Senhor todos os moradores da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos espirituais. Salmo 47, 6: cantem louvores a Deus, cantem louvores. Salmo 59, 17: ó minha força, a ti canto louvores. Salmo 119, versículo 171: que o louvor transborde dos meus lábios. Salmo 81, 1: cante louvores a Deus, a nossa força. Salmo 61, 8: então cantarei para sempre os louvores ao teu nome. Salmo 115, 17: os mortos não louvam ao Senhor, aleluia. Salmo 68: cante louvores a Deus, e grande é o seu nome. Salmo 96, versículo 4: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Levante a sua mão e adore o nome dele. Salmo 146, versículo 1: louvarei o Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus até o meu último suspiro. Deus te convida essa noite para adorar. Ele está curando você enquanto você adora. Ele está curando as suas emoções enquanto você o adora. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Adore, adore.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quando eu devo louvar? Quando eu devo usar essa chave? Quando tudo está difícil. Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que a colheita das azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Ó Senhor, soberano, és minha força, Ele firma os meus pés como da corça, para que eu possa andar por lugares altos. Essa oração, está escrito, deve ser acompanhado por instrumentos de corda. Quando louvar? Quando tudo está difícil, quando você não tem motivo para louvar, quando a sua vontade é se irar, quando a sua vontade é reclamar. Se teve uma coisa que o diabo fez como uma aposta diante de Deus, foi dizer o seguinte em relação a Jó: tira tudo que ele tem e o Senhor vai ver, ele vai blasfemar. Mas Deus conhece os seus adoradores. Pastor Rudy, eu estou sentindo uma unção. Eu estou sentindo algo diferente aqui hoje. Desde o momento que esse culto se abriu até na oferta, eu falei: meu Deus, até a oferta está cheia de unção. Eita glória! Eu sinto um clima diferente aqui hoje. O Senhor te trouxe aqui para te dar essa chave. Quando louvar? Quando tudo está difícil. Quando é que Paulo louvou? Aleluia! Ele louvou perto da meia-noite. Por que a Bíblia deixa esse detalhe? Porque meia-noite, irmãos, é a hora mais escura na terra. É a meia-noite. A meia-noite é a hora da maior escuridão sobre a face da terra. E quantos de nós enfrentamos escuridão na nossa jornada, que a gente olha, não vê saída, que a gente olha para um filho e não vê saída, que a gente olha para uma circunstância física, um diagnóstico contrário do médico, um diagnóstico que já veio para lhe condenar, dizendo: olha, você não tem mais cura, o seu caso é impossível. E a gente vai, aleluia, diante do Senhor, e a gente vai diante do Senhor, e a gente faz o que Jó fez, a gente faz o que Paulo fez, a gente faz o que Silas fez. Paulo e Silas adoraram a Deus perto da meia-noite. Eu não sei se alguém que está aqui entre nós já teve a amarga experiência de ficar numa cela, de ficar numa prisão. A prisão é o lugar mais terrível que existe na terra para mim. Eu, como pastor, eu faço muitos trabalhos. Faço ofício fúnebre, celebro o casamento, apresento crianças. Mas tem uma coisa, irmão, que eu tenho, como que eu diria, uma certa fobia, é de presídio. Uma vez eu fui num presídio em Pernambuco, numa penitenciária, 5.000 detentos, o lugar cabia 2.000, era para 2.000, mas cabia 5, né? Se tinha 5 é porque cabia 5. Mas o negócio é terrível, aquelas celas que eu fico imaginando, pastores, à noite, o que aquelas paredes ouvem?
as lágrimas que rolam pelos erros cometidos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, no maior horário da escuridão, eles decidiram: nós vamos louvar e nós vamos orar. Irmão, essa aqui, essa dupla aqui é melhor que Zezé de Camargo e Luciano, meu filho. É melhor que Gustavo Lima e não sei quem. É melhor que não sei quem lá. Por quê? Porque é o seguinte: perto da meia-noite o Paulo olhou para Silas, olhou para as costas de Silas e disse: Silas, tá feio o negócio. Paulo, a sua também tá horrível. O que nós vamos fazer? Paulo disse: nós vamos orar e nós vamos louvar, mas nós vamos fazer aqui um dueto. Enquanto eu oro, você canta, e depois, quando você cansar de cantar, você ora e eu canto. E aquelas celas, irmãos, aquelas celas terríveis. Há dois tipos de pessoas na vida: os presos comuns e os presos da esperança. Eita, glória a Deus! Zacarias 9:12 diz que existem os presos da esperança, que serão arrancados do seu cativeiro e voltarão para a sua terra. Aleluia! E esses são as pessoas que não são presos comuns. Eles estão presos por um tempo, eles estão presos por causa de uma circunstância, mas a prisão não é eterna. A prisão não é eterna. A prisão não é eterna. Ela vai passar. Eu quero que você, aleluia, essa é a minha marca. Levanta a mão para o céu, à direita, se você puder. À direita, tá, glória. À direita, põe a mão no ombro do companheiro seu que está do seu lado, seu amigo, do seu irmão, aleluia, e dá uma chacoalhada nele e diga assim: a prisão não é eterna. Vai passar, a sua luta vai passar, o seu problema vai passar, aleluia, a sua dor vai passar. A prisão não é eterna, vai passar. Aleluia. Sabe qual a diferença dos presos da esperança, pastor Hudson, para os prisioneiros comuns? É que os prisioneiros comuns, das celas deles se ouvem maldições. Da cela dos presos comuns se ouvem promessas de vingança, gritaria, zombaria e gemido de dor. Mas os prisioneiros da esperança, da cela deles se ouvem cânticos, orações e adoração àquele que vive e reina para todo sempre. Enquanto alguns gritavam: me tirem daqui. Enquanto alguns gritavam: governo romano maldito. Outros gritavam: eu vou me vingar quando sair daqui. Naquela cela, na mais baixa prisão, onde lançaram Paulo e Silas, era no andar de baixo, um lugar escuro onde não tinha luz, aonde era úmido, aonde era frio. E de repente, aquela cela se transformou numa igreja. Aquela cela se transformou num lugar de orações e cânticos e adoração. E a Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, sabe o que aconteceu? Eles calaram as outras celas. Eles calaram as outras celas. Sabe por quê? Porque a adoração sua no momento da sua luta, da sua dor, faz o inferno calar. Da onde provinha a maldição, a zombaria, as promessas de vingança, o seu louvor cala o inferno. O seu louvor cala o inferno. Eu quero declarar esta noite, aleluia, que o seu louvor vai ser o instrumento que vai calar a voz do teu opressor, vai calar a voz do diabo, vai calar a voz que está dizendo para você: não tem jeito, não tem condição, não há como sair dessa. Eu quero dizer para você essa noite que é mentira de Satanás.
E perto da meia-noite, quando eles começam a cantar no meio da dor, ouve-se um barulho, um terremoto. Eu fui estudar sobre esse terremoto. Você sabe que todo terremoto tem um epicentro, e o estrago maior é no epicentro do terremoto. Alguns terremotos no epicentro, ele vai milhares de distância, de alguns quilômetros. Existem abalos sísmicos que num país se sente em outro país. Agora o terremoto de Deus, quando chega um terremoto normal, ele vem e derruba tudo. O terremoto de Deus, ele não veio para derrubar a cela, só veio para abrir porta. O terremoto de Deus não veio para disso, porque se o terremoto de Deus fosse daquele para acabar com tudo, nem Paulo e Silas ficavam vivos. Mas a Bíblia diz que foi o epicentro do terremoto. E eu fui estudar sobre esse terremoto. Dentro dessa escala de mexer em portais, umbrais e mover porta, é mais ou menos 6,5 na escala Richter. Só que o epicentro só foi para abrir porta. As portas das prisões se abriram, e Paulo e Silas puderam louvar ainda mais a Deus. E foi tão tremendo, irmão, porque quando uma cadeia se abre, nenhum preso quer ficar dentro dela. As portas se abriram e ninguém saiu. As portas se abriram e ninguém saiu. E daqui a pouco o carcereiro que achou que tinha todas as chaves nas mãos. Eu tenho a chave da cela A, cela B, cela C. Só que mal eles sabiam que Paulo e Silas eram do PCC. Pastor, o senhor é doido? É primeiro comando de Cristo. Eles mexeram com o PCC errado. O PCC, primeiro comando de Cristo, estava lá na cela de Paulo e Silas. Eram esses elementos periculosos, eram homens terríveis. Não mexe com os que fazem parte do primeiro comando de Cristo. Quem faz parte do primeiro comando de Cristo é invencível. Você é invencível, você é invencível, você é invencível. E o carcereiro que tinha um molhão de chave, eu tenho chave de todas as celas. Agora aquela chave dele não serve para nada, porque as portas se abriram e as prisões se quebraram. E ele olha aquilo, escuta que eu vou te falar. Ele olha aquilo e ele pensa: todo mundo fugiu, está um silêncio aqui, ninguém fala mais nada, até aqueles que cantavam não cantam mais. O que está acontecendo? Eu vou me matar. Porque um carcereiro que deixasse um prisioneiro fugir, ele pagava com a vida. Ele disse: antes que me matem, eu vou me suicidar. Quando ele pega a espada para trazer sobre o seu corpo, Paulo e Silas gritam: não façam isso. Todos estamos aqui. Aleluia. E ele olha e disse: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo olha para ele e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O louvor produziu quebra de prisões e salvação. Quando você está louvando a Deus, orando, buscando a presença de Deus no meio da sua luta, Deus começa a trabalhar na vida das pessoas que estão lá do outro lado. Começam a trabalhar na vida dos seus filhos, começam a trabalhar na vida da sua esposa, do seu marido, começa a agir em teu favor. Aleluia. Por isso que poucos entendem isso e usam a chave errada, e acham que é por força e por violência. A Bíblia diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Você não força ninguém a mudar, você não consegue mudar nem a si mesmo, quanto mais os outros. O que você precisa é entregar o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará em seu favor. Eu acho que eu vou ficar só nessa chave hoje, irmão. A próxima chave eu entrego a próxima vez que eu vier aqui, porque talvez essa seja a chave mais importante que você precisa para essa semana.
Eu estou entregando uma palavra profética para a tua vida. Eu estou entregando uma palavra profética para a tua vida. Essa semana pode mudar o ambiente do seu lar. Irmãs que estão aqui e que amanhã terão a dura tarefa de limpar as suas casas, faz o seguinte: põe aquele lenço, pega o espanador, amarra o avental, aleluia, e põe lá, põe um louvor e começa. E daqui a pouco, irmão, a tua casa, os vizinhos que estavam ouvindo o choro, os vizinhos que estavam ouvindo as lamúrias, as lamentações, até pensavam que estavam perto do muro das lamentações de Israel. Então dizendo: o que está acontecendo aí? Que barulho é esse? Que gente é essa que está falando? O que está acontecendo? Daqui a pouco, aleluia, o céu vai se abrir no teu lar. Aleluia, o céu vai se abrir no teu lar. O Senhor me fala que esta noite, que vai ter gente essa semana que, porque vai usar a chave da adoração, vão receber telefonema de boas notícias. Aquilo que estava enrolado vai desenrolar, aquilo que estava travado vai destravar. Aleluia, oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui. Olá, Bashuribi de Calabacé, Erabacanda Labacé, Urabaia Sando que Lamaia Saia Labaca. Essa semana, aquilo que estava travado, e Deus está me mostrando aqui documentos essa noite, documentos. Faz um culto de adoração lá no teu quarto, lá no teu secreto. Deus está assinando o documento aqui essa noite. Deus está assinando o documento. O Senhor está assinando liberações. Eu vejo uma mão poderosa assinando e dizendo: está liberado, está liberado, está liberado. Satanás quer roubar isso de nós, atrasar a nossa vitória, quando a gente escolhe o caminho da murmuração. E ele olhou e falou para Deus o seguinte: tira os bens de Jó. Ele só te serve porque ele tem tudo. Ele só é assim fiel porque o Senhor está abençoando ele. E na verdade ali foi a única vez que o diabo disse uma verdade. Eu me lembro que eu ouvi, a primeira mensagem que eu ouvi de um pastor foi as 5 verdades que o diabo disse. Dá para pregar essa mensagem, pastor, dá uma estudada lá, entendeu? 5 verdades que o diabo disse. E o diabo disse para Deus: abençoaste o Jó em tudo. É uma verdade. O Senhor colocou em volta dele uma sebe. Sabe o que é sebe? A palavra sebe no original, no hebraico, significa cerca viva. Sabe o que Jó tinha onde ele andava? Aleluia, eu preciso aqui de uma galera que me ajude aqui, uns 5 irmãos, se puder, só uns 5, aqui, os jovens, vem cá André, vem cá, aleluia, vem cá Danilo, vem cá Murilo, vem cá, tem mais 2 aí, vem cá meu santo, vem me ajudar aqui, aleluia, vem você também me ajudar aqui, aleluia. Eu vou colocar, você vai ser o Jó, fica no meio, que o Jó é maior, né, que aí dá para ver, todo mundo ver, aleluia, oh aleluia. Jó ia fazer os negócios na cidade. Jó ia ver os filhos dele. Jó ia comprar mais coisa na cidade. O Jó gostava de comprar, irmão. O Jó voltava para ir ver a família dele. E o diabo falava assim. E o diabo dizia o seguinte: fica aí. O diabo dizia o seguinte. Fecha ele aqui. O diabo dizia o seguinte: ele está cercado e eu não posso tocar nele, porque tem uma cerca viva. Sabe qual era a cerca viva? Os anjos. Os anjos eram a cerca viva de Jó. E o que ele disse, pastor Hudson? Ele disse o seguinte: tira a cerca dele, aí eu posso tocar.
tira a cerca dele, aí eu posso entrar. E sabe o que Deus disse? Tá bom então, a cerca vai ser tirada por um momento. E Satanás veio e só tocou em Jó. Não pôde dar soco, não pôde fazer nada. Ele só tocou. Quando ele toca, Jó é acometido por uma sucessão de tragédias. E o diabo ficou lá esperando, Murilo. O diabo ficou lá esperando só o seguinte: o senhor vai ver só, Deus, o senhor vai ver só. Calma aí. Aí começou a chegar a notícia: queimou toda a sua plantação, os seus camelos se foram, as suas ovelhas foram arrebatadas, os seus filhos morreram. Aí o pior, irmão, quando chega a esposa de Jó, olha para ele e vê ele naquela situação e diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E o Jó olhou para a mulher dele e disse: tu falas como uma doida. Não chamou ela de doida, porque senão o negócio ia pegar feio lá. Falou: tu falas como uma doida. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal tu não queres aceitar. Quer dizer, você só consegue dar glória a Deus quando você tem as coisas, e quando você não tem, você não consegue glorificar. E o diabo tocou e ele ficou enfermo. De repente o Jó começou a se sentir oprimido. Vai sentindo oprimido. Vamos sentar no chão, E o Jó ficou oprimido. E o Jó ficou, que situação difícil. E aí o diabo olhou, fica aí. O diabo olhou e disse: é agora. Aí o Jó deu aquela respirada fundo para falar. Aleluia. Aí o Jó vai falar. Aí o diabo disse: agora ele vai falar. Aí você fala o seguinte: atenção, inferno, eu vou dizer uma coisa. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome. Você pode aplaudir. Aquilo foi um golpe em Satanás, porque Satanás percebeu que ele mexeu com a pessoa errada. Eu quero dizer uma coisa para você: o diabo está mexendo com a pessoa errada, e Deus vai responder por você essa luta, essa dor, esse problema, quando você adorar, quando você exaltar, quando você escolher o maior caminho, às vezes o mais difícil. Porque não existe nada para Deus que Ele queira que a gente faça, que seja fácil. E o caminho, às vezes é mais difícil. Essas semanas atrás, eu fiz um sepultamento de uma criança de 6 meses. Filha de do casal da nossa igreja. Essa irmã não pode mais ter filha. Menina nasceu com um problema no coração, foi passar pela cirurgia, ficou 1 mês internada, e o Senhor levou ela embora. E eu fui fazer o ofício fúnebre, e aquele caixão pequenininho, quando foram fechar o caixão, eu olhei para o rosto daquela mãe, eu senti uma dor tão grande. Ela chegou para mim e disse assim: pastor, nós estamos indo levar a nossa filha para ser sepultada. O senhor poderia cantar junto comigo? O senhor poderia louvar comigo? Eu disse: eu louvo, minha irmã. Qual a música? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz,
Eu adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Vamos cantar, vamos ficar de pé. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Eu quero declarar na sua vida essa noite. Eu vou voltar para minha casa amanhã, mas eu vou ficar sabendo pelo pastor de milagres que começaram a acontecer na sua vida essa semana. Levante um altar de adoração, levante um altar de louvor. A Bíblia diz que existe o sacrifício de louvor. O que é o sacrifício de louvor? É quando você não está nem com vontade de louvar, mas você sacrifica o teu eu, e você começa a adorar, a louvar. Aleluia. Vai lá para um cantinho. Você não pode ir no seu trabalho, na hora de você ir no banheiro, na hora do almoço, escolhe um lugar, aleluia, e levanta um louvor para Deus, uma canção para Deus. Talvez a sua canção não foi cantada por ninguém, vai ser cantada só por você. Deus, está doendo o meu coração, eu preciso da tua mão. Sem resposta, está doendo dentro de mim. Eu preciso tanto da sua graça e da sua misericórdia, pois sem ti não há razão para viver. Essa música eu inventei agora. É um cântico espiritual. E quando você tem um pianista bom daquele jeito lá, dá até certo, irmão. Que coisa boa. Mas o teu louvor, tua adoração pode ser essa. As portas estão fechadas, meus filhos estão longe do seu caminho, preciso de provisão. Eu sinto nesta noite uma unção que eu nunca senti quando vim aqui. Eu estou sentindo uma glória tão forte aqui nesse lugar. Os céus estão abertos aqui essa noite. Os céus se abriram nesta noite. Urabacanda labachei. Urianda labash, urianda labash, urianda labash, urianda labash, uribaya shuide que anda labashei. Logo após Jesus tomar a ceia, a Bíblia diz que Jesus já sabia o que viria pela frente. E Mateus 26 diz: e logo depois de cear, subiram ao monte e cantaram um hino. Eu não sei qual hino Jesus cantou. Dos hinos, dos salmos, de cânticos, eu não sei. Mas Jesus me ensina que mesmo sabendo que eu estou indo para a minha cruz ou a minha dor, eu não posso ir sem louvá-lo.
Porque toda pessoa que decide louvar a Deus, mesmo sabendo que tem uma cruz pela frente, não vai morrer, mas vai ressuscitar. Eu quero encerrar essa noite, e nós não vamos fazer nenhuma oração. O Senhor me disse aqui: filho, vocês não vão pedir nada essa noite, vocês vão só me adorar. E quando vocês adorarem, vocês receberão resposta dentro dos vossos lares. Enquanto eu estou aqui, eu sei que os anjos do Senhor estão visitando a minha casa nesse momento, e o Senhor está visitando a sua casa nesse momento. Eu gostaria, com a permissão do pastor, convidar vocês do louvor. Poderia? Aí o senhor decide qual que o senhor vai cantar, porque aí é contigo agora. Grandes coisas. Grandes coisas, oh, aleluia, aleluia, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas. Deus está fazendo grandes coisas aqui nessa noite. Pai, muito obrigado por esses 50 anos de história, por esses 50 anos de milagres, de transformações que já aconteceram e vão acontecer ainda neste lugar. Senhor, eu te suplico nesta noite, aleluia, antes dos teus filhos te adorarem e clamarem ao Senhor pelo poder do louvor, Senhor, vai agora ao encontro de cada necessidade. Esta semana os teus filhos começam com vitória. Esta semana começam com portas abertas, com milagres extraordinários, porque nós estamos usando a chave que abre os céus, o louvor e a adoração. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh, oh, oh. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és e ninguém é como o nosso Deus. Neste lugar, em nome de Jesus, sim vão. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão na nossa família, na nossa empresa, na nossa vizinhança. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer